Oi pessoal do Estudar Fora, tudo bem com vocês? Dessa vez eu vim aqui para a Green Library, a maior biblioteca de Stanford, ela que tem a maior circulação de livros e pessoas. E hoje eu vou responder a pergunta sobre como foi escolher entre 9 das melhores universidades dos Estados Unidos. Não foi fácil escolher, porque escolher é dizer não para 8 delas, né? E eu nunca me imaginei na situação de ter que dizer não para 8 das melhores universidades dos Estados Unidos. Eu apliquei para muitas faculdades já para aumentar as minhas chances de entrar em uma delas, então eu não imaginava que eu fosse ser aceita em tantas. Ter sido aceita me forçou a escolher quais das universidades eu não iria. Foi uma situação bem difícil para mim. Eu passei bastante tempo pesquisando e refletindo sobre essas universidades. Mas eu tentei levar em consideração como seria a minha vida nessas universidades, né? Na universidade que eu escolhesse, porque eu percebi que elas tinham um nível e uma rigidez acadêmica muito parecida. Comecei a pensar sobre como seria a minha vida naquela universidade, né? Como vocês sabem, a gente mora nas faculdades aqui nos Estados Unidos, então você é um residente daqui, você não é só um aluno. E é importante se sentir bem, sabe? No lugar onde você vive por 4 anos da sua vida. E é um ambiente em que você cresce tanto, que você é levado a crescer tanto, a repensar tanto sobre várias coisas, a decidir muitos caminhos da sua vida. Então, é bom que você esteja num lugar em que você se sinta bem acolhido e bem-vindo, em que você tenha, que os valores desse lugar se alinhem com o seu, sabe? Então, eu tentei basear a minha escolha muito mais nesses aspectos. Então, por isso que eu vim pra cá pras universidades, não foi fácil vir também, mas a gente conseguiu, eu consegui vir pra cá, passei 15 dias, passei mais ou menos 2 dias em 5 das universidades em que eu fui aceita. Eu fui primeiro pra Columbia, depois eu fui pra Duke, depois eu fui pra Yale, depois eu vim pra Stanford, depois eu fui pra Minerva, depois eu fui pra casa. Ter passado 2 dias nessas universidades foi muito incrível pra mim, primeiro porque eu conheci de fato os lugares, né, em que eu poderia viver durante 4 anos da minha vida, aquele sonho todo, assim, se materializou na minha frente, isso foi bem interessante pra mim. Mas além disso, eu tentei ao máximo entender como era o astral do lugar mesmo, sabe? Como os alunos eles se relacionavam, como tudo era meio organizado. Quando eu cheguei em Stanford, eu me senti muito bem aqui em Stanford. Foi engraçado porque deu tudo muito errado na minha viagem. Eu cheguei descendo no ponto de trem errado, tava sem internet, com a mala gigante, tava viajando sozinha. Então não foi o lugar que eu tive mais facilidade pra empatizar, mas quando eu pisei no campus de Stanford, que eu comecei a conversar com alunos daqui, quando eu realmente andei por Stanford e comecei a conversar com o pessoal daqui, os alunos daqui, eu olhei pro ambiente mesmo, eu conheci o lugar, eu me senti muito bem-vinda aqui e isso pesou bastante na minha decisão, sabe? Era um lugar que eu queria passar 4 anos da minha vida. Antes mesmo de eu chegar até Stanford, eu já gostava muito do alinhamento que Stanford tem com o meu perfil de fazer pesquisa, de trabalhar com pensar em ideias e ideias que sejam inovadoras e que trazer mudanças, pensar em mudanças, sabe? E Stanford tem esse papel muito forte, até pela proximidade com o Vale do Silício. Então, eu gostava muito disso, achava que eu estaria num lugar em que queria incentivar esse meu lado, que era uma coisa que eu queria muito trabalhar nos meus 4 anos da graduação. Então, Stanford ela se define como uma universidade de pesquisa e eu queria muito estar num lugar que incentivasse muito a pesquisa. E quando eu cheguei aqui, além de eu me sentir muito bem aqui, eu lembro de ter me deparado com um folheto que eles entregaram e eles mostravam como a universidade tinha problemas e coisas muito boas ao mesmo tempo, sabe? E aquilo pra mim foi super interessante e eu me apaixonei mais ainda pela universidade naquele momento, porque eu fiquei bem surpresa com a coragem de se mostrar um lugar real, sabe? Eu fui em outras universidades também e muitas vezes eu via uma retórica ao redor da universidade como se fosse um lugar perfeito. Porque eu achei muito importante vir pra um lugar que se mostrasse real, sabe? Então, essa foi a minha resposta para essa pergunta. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas específicas sobre o que eu quis, o porquê eu quis vir para Stanford e por que eu tenho mais certeza a cada dia que eu quero estar aqui em Stanford, eu posso responder.